Bom, gente, hoje é segunda-feira, dia então do nosso quadro que vem por aí, onde analisamos os principais indicadores que vão ser divulgados tanto no Brasil como no mundo no decorrer dessa semana e a respeito especificamente da segunda-feira, vamos tratar dessa crise que nós estamos vendo, uma crise especulativa, onde o dólar vem subindo de uma maneira muito assintosa frente ao real, e é interessante, é instigante nós avaliarmos o que está causando tamanha balbúrdia no mercado especulativo, como as pessoas falam. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, depois de algumas altas e baixas da moeda norte-americana frente ao real, isso é normal, especialmente quando há algum problema de instabilidade, a moeda norte-americana salta, seja no Brasil ou seja no mundo, e quando as coisas se acalmam, ela retoma uma tendência de leve ascendência, mas nada tão explosivo como vem acontecendo nos últimos dias. Para se ter uma ideia, em 6 de maio, a moeda norte-americana estava no patamar de R$ 5,07. E começou a subir, teve uma quedinha um pouquinho depois, mas fechou hoje, dia 17 de junho, em R$ 5,41, com 3 milésimos que vamos dispensar nesse momento, certo? Isso significa que um pouco mais de um mês, a moeda dos Estados Unidos, o dólar, subiu ou se valorizou 6,7% em relação ao nosso real. E isso aí pode acontecer, mas é normal que tal situação dure, digamos assim, 1, 2, no máximo 3 semanas, mas já está passando de um mês. Aí nós temos que ver o que está acontecendo, o que está gerando tanta insegurança, porque crise especulativa é em virtude de insegurança, então nós vamos ter que analisar isso para ver se tem alguma solução de curto, médio ou longo prazo, ou talvez até uma palavrinha amiga resolva a situação. E o pior que é isso, gente. Sim, o Brasil tem problemas de balanço de pagamentos, tem um déficit público que vem crescendo, tem uma dívida mobiliária, uma dívida pública enorme que está já ultrapassou a casa de 76% do PIB brasileiro, porém eu vejo que tem uma coisa pior aí, que é a falta de credibilidade do próprio governo. Não estou chamando ninguém aqui de incompetente. Acho que o ministro Fernando Haddad, que lidera a nossa economia, tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos, mas ele está passando, especialmente nas últimas semanas, por uma forte desmoralização. Hoje, mais uma vez, ele prometeu uma coisa que não falava antes, de equilibrar as contas públicas. E o que aconteceu? O sistema financeiro, ou os especuladores que atuam no sistema financeiro, não acreditaram nele e, por conta de algo que julgaram que fosse uma fake news, simplesmente a moeda norte-americana disparou e foi para $5,43, como eu mencionei anteriormente. Mas, poxa, por que será que o ministro Haddad está passando por tamanha crise de credibilidade? Será que ele está mentindo? Ele quer mentir? Será que o arcabouço fiscal realmente virou algo para não se acreditar? Eu nunca acreditei pessoalmente nele, mas dei o crédito ao ministro na esperança de eu estar errado, eu, Eduardo Starosta, estar equivocado. Mas parece que não estou não, parece que esse sistema não vai funcionar. E não é pela falta de vontade política ou falta de vontade executiva, a meu ver, do ministro da Fazenda, e sim dos seus companheiros que realmente estão jogando ou estão atirando fogo amigo nele. Olha só, enquanto ele defende uma redução ou um controle da despesa pública, nós temos manifestação muito forte do principal partido do governo, que é o governo, o Partido dos Trabalhadores, dizendo que a crise fiscal do Brasil não existe. Uma nota oficial do PT está dizendo isso, segundo as próprias palavras oficiais do partido, que a crise é inexistente e que a crise econômica atual brasileira não passa de um cenário fabricado por especuladores financeiros e pela mídia. Aparentemente, os especuladores e a mídia são culpados pelo simples fato de estar observando as realidades, e essas realidades realmente não são lá muito amigáveis com o que nós consideraríamos responsabilidade no trato da coisa pública, ou pelo menos das contas públicas. E ainda o Partido dos Trabalhadores do ministro Luiz Inácio da Silva e Fernando Haddad aumentou ainda mais, dizendo que é uma escancarada sabotagem ao crédito, ao investimento e às contas públicas.
movida pela direção bolsonarista do Banco Central. Gente, pode isso? O que o Banco Central está tentando fazer, acho que tem alguns equívocos sim, que eu discuti inclusive no período de governo de Jair Bolsonaro. O que o Banco Central, a despeito das minhas dúvidas, dos meus questionamentos, quer fazer é garantir a estabilidade monetária brasileira, nada mais, nada menos. E aí vai acusar que o Banco Central bolsonarista quer isso e aquilo, e efetivamente se a base, os principais plantéis, as principais cabeças pensantes do próprio governo necessariamente não precisa estar ocupando cargos no executivo, falam que não existe crise fiscal e nós estamos acompanhando os próprios dados oficiais apontando um aumento bárbaro da despesa pública, realmente não dá para acreditar. É melhor que o Partido dos Trabalhadores comece a se acertar internamente. A meu ver, deveria reforçar, mesmo achando eventualmente equivocada, a posição de Fernando Haddad para ter uma voz só e recuperar algum tipo de credibilidade para estabilizar esses mercados especulativos que sempre estão com os nervos à flor da pele, mas pelo menos buscar uma estabilidade financeira no Brasil, porque se o dólar continuar subindo e o real continuar se desvalorizando dessa maneira que está, acredito eu que já está num ponto de razoável exagero, as consequências vão ser muito graves e tende a perpetuar a crise fiscal, também acrescentando um impulso inflacionário que não é nada bom para o Brasil. Só a título de complementação, Geraldo Alckmin, que além de vice-presidente da República, é ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele vem falando muito claramente de revisar gastos, de controlar uma despesa pública exacerbada. Isso não tem proposta ainda, segundo ele, mas o governo estaria trabalhando. Acho que ele está correto e ele tem credibilidade pela gestão que fez algumas vezes do governo do estado de São Paulo, onde realmente manteve as contas em dia e soube mostrar que sabe fazer gestão. O problema é o seguinte: será que Geraldo Alckmin ele tem realmente o poder executivo de determinar, não só como ministro, mas especialmente como vice-presidente, de determinar um controle efetivo da despesa pública? Olha, pessoalmente, eu acho que nessa barafunda do Partido dos Trabalhadores não se entendendo com o próprio Partido dos Trabalhadores, com duas facções muito claras, uma é aquela que está no governo e eventualmente quer optar pela responsabilidade fiscal, e a outra que está militando no partido, quer fazer discurso para as massas, pregando o famoso populismo que acabou com a Argentina. Acho que Alckmin não vai ter muita efetividade nesse momento, a não ser que haja uma reviravolta. Eu torço para que isso ocorra para o bem do Brasil, para o bem das contas públicas e pelo desenvolvimento do país. E agora vamos para o quadro O que vem por aí. E começando com o turisminho, na terça-feira vamos para os Estados Unidos ver como é que está o comércio varejista deles. Em abril, houve um crescimento dessa variável, desse indicador, de 3,04%. Em março, 4,02%, foram 2 meses bons, depois de uma desaceleração que ocorreu no primeiro bimestre. Em janeiro, uma expansão de apenas 0,65% e em fevereiro, 1,5%. A previsão, pelo que eu entendo, do resultado de maio, que vai sair amanhã, vai ser também de um crescimento em torno de 13,5%, 13,7%, porque parece que na virada do ano houve uma desaceleração do varejo e ela aparenta estar se recuperando ao avançar de 2024. Já na quarta-feira, dia importante aqui no Brasil, vai ser definida a nova taxa Selic na reunião do Conselho de Política Monetária Nacional. Os analistas de plantão que na reunião anterior previam uma redução da Selic de 0,5 ponto percentual e eu falei que iria ficar estável ou no máximo cair 0,25 ponto percentual, então ponto aqui para fora de curva, estão prevendo eles, para a definição da próxima quarta-feira, a estabilidade, ou seja, Selic permanece em 10,5%. E mais uma vez, contrariando os nossos amigos, repetindo analistas de plantão, eu vou dizer o seguinte: pode ser, tem uma boa chance de que a Selic brasileira continue na sua trajetória de queda modesta de 0,25 ponto percentual, agora nessa decisão, nessa reunião que vai ocorrer na quarta-feira. Por que eu penso assim? Apesar de claros problemas fiscais que o Brasil vem enfrentando,
também temos que reconhecer que, pelo menos no curtíssimo prazo, a inflação ela não está sendo muito contaminada. Em alguns segmentos sim, mas no cômputo geral do índice de preços ao consumidor amplo, que é o balizador para fazer essa decisão, isso não vem acontecendo. Os preços vêm se comportando dentro de uma trajetória que eu diria ainda razoável. Talvez só um pouquinho acima do desejável, mas nada de explosivo. Então, dentro dessa circunstância, até pode ser, e eu até acredito, que a taxa Selic definida na próxima reunião do Conselho de Política Monetária vai cair 0,25 ponto percentual. Se eu acertar, é mais um ponto aqui por fora de curva contra os analistas de plantão. Na quinta-feira, vamos ver um país um pouquinho diferente. Não vai ser Estados Unidos, não vai ser União Europeia, não vai ser Brasil, não vai ser Argentina. Vamos para a Austrália, a terra dos cangurus. Por que eu estou enfatizando a Austrália nesse momento? Só por uma simples curiosidade. Aquele país, ele tem, apesar de uma população muito menor, mas grande parte do território australiano é um grandíssimo deserto, ele tem características muito similares à base econômica brasileira, ou seja, produzem muita pecuária, muito setor primário, além da parte extrativa mineral, extração de minerais. Tem uma produção industrial razoável, mas também não é o que determina o foco do desenvolvimento daquele país, assim como não tem sido aqui no Brasil. O que acontece? Com uma estrutura parecida, eles têm um padrão de vida muito melhor que o nosso, uma renda per capita algumas vezes maior que a brasileira, e continuam a crescer, continuam a se desenvolver. Então nós temos aqui na quinta-feira o PMI, que é a perspectiva dos gerentes de compra do setor de serviços. Na Austrália, o que está acontecendo? Esse indicador, que acima de 50 é positivo, abaixo de 50 é negativo, vem recebendo resultados predominantemente animadores. A expectativa para junho, é um indicador antecedente, é de uma alta de 53,1 pontos, ou seja, 3,1 acima da neutralidade. Isso mostra que aquele país continua com um desempenho econômico, diríamos assim, invejável para nós brasileiros. E finalmente na sexta-feira, encerrando agora fora de curva, vai ser divulgado pela Receita Federal o quanto o Brasil arrecadou de impostos, também federais, em maio. No mês passado, os cofres públicos, não é nós, porque nós pagamos isso, então os cofres públicos tiveram uma arrecadação da ordem de 228,9 bilhões de reais, com um crescimento bastante significativo em relação a abril do ano passado. Para maio, deve-se ter também um crescimento bastante razoável, porque nós estamos tratando de bases tributárias novas. Houve muito imposto que não existia antes, sobre grandes fortunas, por exemplo, sobre ganho no exterior, que antes era cobrado de uma maneira diferente, agora está aviltado, assim como ainda temos impacto da alta sobre PIS, COFINS e IPI, sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, que até o primeiro semestre, predominantemente até o primeiro semestre de 2023, estavam com alíquotas menores. E isso vai impulsionar a arrecadação ainda de maio, ou impulsionou, já que nós estamos falando de passado, mas não de uma forma partindo de um crescimento sustentado, e sim de aumento do talagaço, aumento da carga fiscal sobre os brasileiros, significando isso que cada um de nós, ou na média, nós estamos pagando mais impostos, especialmente aquelas pessoas menos favorecidas, cuja maior parte da renda é focada no consumo. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não esqueçam: like, compartilhamento e inscrição. Um forte abraço a cada um de vocês. Antes de deixar meu até breve, eu desejo a cada um uma excelente semana, muito feliz, cheia de realização, lucros, enfim, sucesso total. Agora sim, até breve. Tchau, pessoal.